E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre duas formas de penetração do vírus na célula hospedeira. A primeira forma vai ser sobre endocitose, na qual vocês vão acompanhar um vídeo falando sobre o ciclo do vírus da gripe. E a segunda forma, fusão do envelope viral, que também vocês vão ver através de um vídeo que mostra a invasão do vírus HIV. Uma observação importante a se fazer em relação ao comportamento desses dois vírus é que eles são classificados como retrovírus. E o que são retrovírus? São vírus que possuem como material genético RNA e através da enzima, alguns transcriptase reversa, certo? Eles produzem molde de DNA a partir desse RNA. Por isso que eles são classificados como retrovírus, ok? Os diferentes tipos do vírus influenza causam as mais variadas formas de gripe, desde as mais comuns até as mais perigosas, como a influenza A ou gripe suína, provocada pelo vírus H1N1. Apesar de contaminar seres humanos, o vírus H1N1 foi formado pela combinação de 3 vírus suínos pré-existentes. Por se tratar de uma variedade recente de vírus, o sistema imunitário da maioria das pessoas não estava preparado para combatê-lo, o que permitiu que ele se espalhasse rapidamente. A transmissão de qualquer vírus da gripe se dá pelo contato com gotículas de saliva ou muco das pessoas doentes. Essas secreções, que contêm partículas virais, podem estar suspensas no ar ou depositadas sobre a superfície de objetos. O vírus da gripe comum normalmente se concentra nas partes superiores do sistema respiratório, como o nariz e a faringe. Já na gripe provocada pelo H1N1, a infecção se dá em partes mais profundas dos pulmões, como os brônquios e os alvéolos. Esse é um dos motivos pelos quais a gripe comum apresenta manifestações mais brandas no nosso corpo, enquanto a influenza A pode ter consequências muito mais graves, como pneumonias. Ao entrar no nosso corpo, o vírus da gripe adere a receptores da membrana plasmática das células hospedeiras e sofre endocitose. Após a entrada na célula, o envelope viral e o núcleo capsídeo se decompõem, liberando o RNA do influenza no citoplasma. O material genético do vírus vai para o núcleo, onde utiliza o aparato enzimático da célula hospedeira para ser replicado e para coordenar a produção de proteínas virais. As cópias do RNA viral assim produzidas são liberadas para o citoplasma. Por fim, novas partículas virais se formam na célula hospedeira e são liberadas para o meio extracelular, onde se multiplicam novamente e continuam o ciclo. A multiplicação do vírus no corpo do hospedeiro causa os sintomas típicos da gripe: dores, cansaço, febre e coriza. No caso da influenza A, esses sintomas são mais intensos, podendo haver febre acima de 40 graus Celsius, além de outras complicações que podem levar à morte. O primeiro caso identificado da influenza A ocorreu em abril de 2009, na América do Norte. Nesse mesmo ano, a doença se espalhou pelo mundo inteiro e foi então considerada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ao final de 2009, a OMS havia confirmado mais de 8.700 mortes decorrentes da doença em todo o mundo, a maioria delas nas Américas. Essa mesma entidade admite, no entanto, que o número real de mortos é muito maior. No Brasil, naquele mesmo ano, foram confirmados aproximadamente 30 mil casos de infecção pelo H1N1.
Graças a campanhas internacionais e à vacinação em massa da população, em 2010, a pandemia foi considerada sob controle. Lake, 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 lake. Lake, lake. Lake.